A genialidade dos melhores designers de nosso mundo é difícil de ignorar, mas para cada pedaço de engenhosidade, há um design que nos deixa transtornados. Desde os intencionalmente desonestos até os totalmente burros, vamos conferir o trabalho de alguns dos piores designers do mundo. Embalagem de clamshell. É algo que todos nós já tivemos o desprazer de encontrar em algum momento ou outro. É quase impossível abrir sem algo afiado, e você geralmente se corta no processo. Embora este produto tenha sido projetado especificamente para oferecer uma solução afiada para nossos pesadelos de clamshell, ele perde uma questão bastante óbvia. Ele vem na própria embalagem de clamshell. Oh, céus! Você se tornou a própria coisa que jurou destruir. Também teve esse caso que arquitetos de Londres prestaram homenagem a vilões do James Bond, criando por acaso um raio da morte em 2014. Este arranha-céus côncavo, na rua Fenchurch, foi construído em um ângulo tal que realmente focalizou a luz solar na rua abaixo, com o mesmo efeito de uma lupa. Os arquitetos não levaram isso em conta em seu projeto, resultando em temperaturas de rua de até 117 graus Celsius no auge do verão. Felizmente, depois que os carros estacionados começaram literalmente a derreter no calor, eles instalaram um toldo para impedir que as ruas se transformassem num inferno na Terra. Mas era tarde demais. O engano já estava nos livros de história como um dos piores erros de todos os tempos. Essa próxima é um pesadelo para quem tem toque, porque este bloco de casas está totalmente desalinhado em relação ao resto da cidade. Isso provavelmente ocorreu porque o bairro original foi construído em alinhamento com o verdadeiro leste e oeste, enquanto o resto da cidade foi construído mais tarde paralelamente à linha costeira. Mas com a frustração que essa visão causa aos perfeccionistas do mundo inteiro, duvido que a explicação melhore algo. Embora a maior parte do software esteja disponível via download online hoje, algumas pessoas preferem um bom e antiquado disco de instalação. Mas o projetista por trás desse caso de software decidiu enfurecer tanto os amantes de CDs quanto os baixadores. Uma caixa de CD existente apenas para anunciar que não há necessidade de disco. Tem que ser um dos maiores desperdícios de embalagens que eu já vi. Embora possa ser uma tentativa de usar o estoque antigo que eles tinham, eles poderiam facilmente ter vendido as caixas a outras empresas que poderiam usá-las para, você sabe, CDs de verdade. Para qualquer um que goste de comer jujubas a rodo, apresento estas abominações embrulhadas individualmente. Essas jujubas foram embrulhadas com todo cuidado uma a uma, supostamente para impedi-las de se colarem quando submetidas a temperaturas mais altas. Mas se isso é uma preocupação para você, você obviamente não está comendo suas gomas com rapidez o bastante. Não se deixe enganar pelas alegações na frente de lenços umedecidos como estes, que são enganosamente rotulados como adequados para descarga, embora seja razoável assumir que o termo implica que eles são ambientalmente seguros para serem descartados. Nesse caso, é na verdade muito mais literal. Nocivo à vida aquática com efeitos duradouros, está escrito no rótulo traseiro, revelando que, embora os lenços possam ser ejetados tecnicamente sem entupir os seus tubos, você provavelmente não deveria. Embora, se você fizer isso, não vai precisar se preocupar com jacarés no esgotos nunca mais. Passando de perigos aquáticos a riscos genuínos para a vida humana. Este anúncio, endossado por Michael Fassbender, incentiva as pessoas a caminharem para trás para testar sua visão. Só que ao fazer isso neste local em particular, acabaria por colocá-los diretamente nos trilhos de trem. Você deveria ter vergonha, Michael. A menos que, talvez, este seja um teste de inteligência, disfarçado de teste de visão. Esperamos que sim. Falando de perigos sérios, as cores e símbolos dessas luzes de faixa de pedestre são invertidos. O caminhante significa parar, enquanto o estacionário significa ir. Isso não seria tão difícil de notar para a maioria das pessoas, mas para as pessoas daltônicas que passam pelo símbolo e não pela cor, poderia ser uma sentença de morte. Embora este seja provavelmente um caso de instalação defeituosa, o puro risco para as pessoas vulneráveis condena quem for responsável por esta falha a um lugar nas profundezas do submundo. Alguns projetos levam o ser literal para o próximo nível. Caso em questão, esta caixa com imagens que implicam que você está recebendo 2 fones de ouvido sem fio, quando na verdade ela contém apenas um único. Poxa, quem vende um único fone de ouvido? Suponho que estejam sendo honestos, de certa forma. Quando eles dizem fone de ouvido sem música, sem o S, certamente não estão mentindo. Quando se trata de design de produtos, não fica pior do que lençóis enganosos.
Enquanto a embalagem aparentemente proclama ser um conjunto de lençóis 100% algodão egípcio com 1.800 fios, apenas o consumidor com olhos de águia iria notar as letras pequenas que revelam que o produto, na verdade, uma folha de microfibra, é meramente comparável à sensação daqueles itens luxuosos que ele exibe em sua parte central dourada. Esses desonestos basicamente vendem seu produto com base no que ele está fazendo você perder, em vez do que você realmente recebe. Mas não fica muito mais enganador do que essa placa, encontrada a cerca de 160 quilômetros antes da saída verdadeira da rodovia para as cataratas do Niágara. Sem dúvida, a causa de inúmeras pessoas enfurecidas em busca dessa entrada atrai as pessoas para um centro de informações não oficial, esperando que elas não vejam o texto super escondido no meio, dizendo informações. Se alguma vez você estiver nessa estrada sem o Google Maps à mão, certifique-se de não cair nessa. Esta empresa de brownie teve a brilhante ideia de colocar gluten-free e orgânico na frente do seu produto, e depois confessar claramente a sua própria mentira na parte de trás. Este slogan enganoso não é só irritante, mas também potencialmente prejudicial, dependendo da gravidade da alergia ao glúten de uma pessoa. Cara, se você não pode confiar em um lanche, em quem você vai confiar? Este restaurante alega oferecer uma refeição gratuita para maiores de 80 anos, até que você olhe para as letras pequenas. Além de ser uma armadilha para aqueles com má visão, um acompanhamento necessário de ambos os pais para os maiores de 80 anos significa que essa é uma promessa que eles provavelmente nunca terão que cumprir, a menos que os maiores de 80 se vinguem enchendo o restaurante de caixões e cinzas. No entanto, os projetos fraudulentos não se limitam aos idosos. Esse glitter com certeza vai dar qualquer moça uma dose de decepção ainda mais forte do que a noite de núpcias. Enquanto ela estiver em uma prateleira da loja, o comprador não vai entender o golpe em jogo, até que eles levassem a garrafa para casa e a girassem 90 graus. Pelo menos você pode cobrir essas lágrimas com glitter. Da mesma forma, este pote de pomada foi projetado para fazer parecer que você está recebendo muito mais produto do que realmente está. Em outra tentativa de espremer cada real dos consumidores, a falsidade só se torna aparente quando você já está na metade. Se você não tiver sorte, como esse usuário do Reddit, você pode encontrar o equivalente do mundo tecnológico aos produtos anteriores. Ele comprou um disco rígido barato, que acabou sendo barato por uma razão. O designer teve a audácia de colar um pendrive USB dentro de um estojo de disco rígido vazio e vendê-lo sob o disfarce de hardware legítimo. Eles até colocaram pesos de metal dentro para tentar legitimar a ilusão. Eu não posso julgar a criatividade, mas posso culpar o caráter moral do criador. Direto lá para baixo. Essas telas de informação de voo no aeroporto de Tenerife são a garantia de raiva, pois exibem anúncios em tela cheia, escondendo as importantes informações de voo. De todos os lugares incrivelmente inconvenientes para se colocar um anúncio, este tem que ser o pior. Você pode perder o seu voo esperando para ver o seu número de porta de embarque, mas pelo menos não vai perder o novo Uber. Recentemente, alguns sites de notícias começaram a seguir uma metodologia similar. As publicações vão compartilhar artigos que você aparentemente pode ler de graça, até que, depois de ter rolado um pouco para baixo e ter se interessado no artigo, a sua leitura seja rudemente interrompida. Nesse ponto, um paywall vai cobrir a página, não permitindo que você termine de ler até que você compre uma assinatura. Que provocação! Alguns designers não são tão maus quanto são surpreendentemente estúpidos, como este anúncio, onde uma empresa de roupas decidiu promover as suas leggings de tamanho extra, não usando o modelo de tamanho adequado, mas tendo um modelo magricela posando em apenas uma das pernas. Inacreditável! Esta caneca de lobo foi carinhosamente esculpida em um adorável recipiente de bebida para todas as idades, mas há uma desvantagem crucial. Cada vez que você levanta até os lábios, você arranca os olhos. A lição é clara, nunca mexa com os lobos, nem mesmo em forma de caneca. Você já nadou e pensou, sabe o que faria isso melhor? Um produto de higiene feminina gigante e flutuante. Não? Bom, talvez você não seja o mercado que os fabricantes desta boia de piscina tinham em mente. Ou mais provavelmente, os projetistas não perceberam a óbvia semelhança com os artigos higiênicos, porque eles são péssimos em seus trabalhos. Seja qual for o caso, essa é uma obra de mestre, ou devo dizer, menstruação. As latas podem ser muitas coisas, mas sensível à exposição ao ar não é uma delas. No entanto, este estúpido desperdício de plástico foi visto em um supermercado chinês, onde, ao que parece, a Coca-Cola pode ser encontrada na seção de vegetais, entre as outras frutas e vegetais frescos. Por cada esforço para reduzir o desperdício de plástico, nunca esqueça que, em algum lugar do mundo, as pessoas estão fazendo coisas como esta. Se você odeia estar confortável em voos, o projeto dessa empresa de super baixo orçamento de assentos alternativos para aviões foi feito para você.
Estes chamados assentos de pé são essencialmente versões glorificadas daqueles bancos desconfortáveis e inclinados, e são propostos como uma genuína troca por voos mais baratos. Porque quem precisa ser capaz de se mover ou experimentar conforto, quando você poderia enfiar mais pessoas na cabine como sardinhas? Por sorte, ninguém adotou esse conceito, mas conhecendo as companhias aéreas é apenas uma questão de tempo. Outro projeto anti-conforto são estes bancos de praça de alimentação, que se destinam a evitar que as pessoas fiquem sentadas neles por muito tempo. Com o projeto intencionalmente incômodo, eles podem manter um fluxo de clientes em constante movimento para dentro e para fora. Mais dinheiro para o café e maiores músculos para os clientes. Parece ser um ganho mútuo, não é? Enquanto você está sentado nessas lindas bancadas, por que não curtir um sanduíche? Como algumas supermodelos, o exterior parece decente, mas é oco e vazio por dentro. Se é assim com essas fatias extra sorrateiras, imagina sem. De qualquer forma, não é tão ruim quanto esse, que além de ser uma das piores fraudes alimentares de todos os tempos, é simplesmente repulsivo, por mais que você olhe para ela. Se você quer sobremesas depois de seus sanduíches enganosos, que tal um sorvete que parece 2 vezes mais cheio do que realmente é? Alguém precisa contar para a indústria de sorvetes que empilhar bolas no alto não compensa a falha em preencher o resto. Direto lá para baixo também. Espero que seu sorvete não derreta. Recentemente, a construção de várias câmeras traseiras em um smartphone se tornou um grande ponto de venda. E como em todas as tendências, alguns vendedores inescrupulosos têm entrado a bordo do Expresso Multicâmera, roubando as pessoas pelo caminho. Este telefone do exterior parece ter 3 câmeras diferentes, mas remover a capa revela apenas uma câmera real, sendo as outras apenas fachadas de vidro. Isso é surpreendentemente comum entre os fabricantes de telefones baratos, que vão pegar você antes mesmo que você possa dizer X. Portanto, se eu fosse você, evitaria modelos com várias câmeras, pelo menos até o iPhone 40 sair. E aí, você já testemunhou algum projeto realmente horrível que gostaria de compartilhar com o mundo? Conta pra gente no stories@beamazed.com. Muito obrigado por assistir e até a próxima!